Fala, nação rubro-negra! O Flamengo está oficialmente liberado para contratar e a expectativa é de que a diretoria não perca tempo. Com a abertura da janela de transferências, o torcedor já começa a sonhar com reforços de peso e nomes como Ezequiel Barco e Jorge Carrascal estão em pauta, mas a maior ansiedade gira em torno de quem de fato vai chegar para fortalecer o elenco visando a sequência do Campeonato Brasileiro, os duelos decisivos da Libertadores e, claro, o tão aguardado Mundial Sub-20, onde o clube vai enfrentar o Barcelona. E para isso a diretoria sabe que não pode errar. A pressão é grande, principalmente depois da promessa feita, ainda durante a campanha presidencial, de que os reforços seriam anunciados rapidamente, com agilidade e planejamento. O presidente BAP, inclusive, bateu nessa tecla diversas vezes. A ideia é profissionalizar ainda mais o departamento de futebol e evitar improvisos de última hora. A janela abriu, então é hora de agir. E se tem jogador de saída como Wesley que pode estar indo para Roma por uma bolada de 25 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, tem que ter peça chegando também? A diretoria está atenta e já trabalha para trazer esse famoso pacotão de reforços. A urgência aumenta porque no mês que vem o Flamengo terá um compromisso duríssimo pela Libertadores contra o Internacional. O primeiro jogo vai ser no Maracanã e o segundo no Beira-Rio. E para esse jogo de ida, o time não vai contar com Arrascaeta e nem com Jorginho, o que aumenta a necessidade de encontrar alguém para dividir a função de criação no meio de campo. Enquanto isso, o técnico Felipe Luiz também segue agindo. Na base, ele tomou uma decisão estratégica e que mostra como o clube está pensando no coletivo e no futuro ao mesmo tempo. 5 jogadores que estavam integrados ao elenco profissional foram liberados para descer e disputar a partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. São eles Matheus Gonçalves, Loran Joshua, João Vitor e o goleiro Léo Nané. A ideia é dar rodagem a esses atletas, mantê-los em ritmo de jogo e garantir que estejam prontos para qualquer oportunidade que apareça no time de cima. No caso do Loran, ele já está mais acostumado a transitar entre os dois elencos, mas os demais estavam totalmente focados no profissional. E com a proximidade do Mundial Sub-20, é natural que o Flamengo queira ver seus garotos bem preparados. E falando em jovens talentos, o nome de Thiola entrou no radar de outros clubes. O Volta Redonda, por exemplo, tentou sua contratação por empréstimo. O clube da Série B sondou o atacante nigeriano, mas o Flamengo bateu o pé e decidiu segurá-lo. A prioridade no momento é manter força máxima na base, principalmente porque os próximos desafios não serão nada fáceis. Outro nome que despertou interesse foi o de Matheus Gonçalves. O Grêmio fez uma sondagem e outros 2 clubes brasileiros, tudo indica que são o Santos e o Red Bull Bragantino, também mostraram interesse. Apesar de reconhecer que uma ida para o Grêmio poderia ser uma vitrine interessante, a diretoria ainda prefere negociar o jogador com algum clube do exterior, pensando em uma venda mais lucrativa. Agora, se tem uma notícia que animou a torcida, foi a atualização do departamento médico. O Dr. Fernando Sasky trouxe excelentes novidades. Todos os jogadores, com exceção do Pulgar, que passou por cirurgia, recentemente estão liberados e prontos para jogar. Essa informação chega em ótima hora, já que o Flamengo se prepara para o duelo contra o São Paulo, marcado para este sábado no Maracanã, às 4h30 da tarde. A expectativa é de casa cheia com mais de 40 mil ingressos vendidos até ontem. A torcida deve comparecer em peso, empurrando o time rumo à vitória e mantendo a liderança do Brasileirão. E o clima no Ninho do Urubu é de total concentração. Felipe Luiz comandou mais uma atividade ontem e o elenco segue se preparando intensamente. Claro que os 5 jogadores liberados para o Sub-20 não participaram, mas o restante do grupo está focado e comprometido. A partida contra o São Paulo será uma prova de fogo, não só pelo peso do adversário, mas também pela importância dos 3 pontos nesta altura da competição. Cada jogo é uma final e a margem de erro é mínima. Felipe Luiz sabe disso e tem buscado extrair o melhor de cada atleta, usando sua experiência como ex-jogador para lidar com o elenco. E por falar em grandes nomes, surgiu mais um capítulo sobre a possível vinda de Rodrigo de Paul.
O argentino de 31 anos atualmente no Atlético de Madrid já tinha sido ligado ao Inter Miami, mas agora uma exigência feita por ele pode mudar o rumo dessa negociação e reabrir uma possibilidade, mesmo que remota, de o Flamengo entrar na jogada. De Paul teria aceitado a proposta do clube norte-americano, mas colocou uma condição: só assina se Lionel Messi renovar seu contrato. O vínculo atual do craque argentino com o Inter Miami vai até o fim de 2025. Ou seja, se por algum motivo o Messi não renovar, e lembrando que ele tem propostas tentadoras da Arábia Saudita, Rodrigo de Paul pode ficar livre no mercado. E aí, quem sabe, o Flamengo poderia entrar com uma proposta para contar com esse jogador que, além de qualidade técnica, traria muita personalidade ao meio-campo rubro-negro. Claro que é uma negociação complexa e o favoritismo é do clube americano. A relação próxima entre Messi e De Paul é conhecida de todos e é difícil imaginar os dois se separando. Mas futebol é dinâmico e, enquanto houver chance, a diretoria do Flamengo está atenta. O valor pedido pelo Atlético de Madrid gira em torno de 15 milhões de euros. É um investimento pesado, mas condizente com o que se espera de um reforço de impacto para uma temporada tão exigente. Enquanto tudo isso acontece fora das quatro linhas, o torcedor segue de olho no campo. O foco imediato é vencer o São Paulo no Maracanã, mostrar força e retomar a rotina de vitórias. A pausa por conta da data FIFA serviu para recuperar jogadores e reorganizar o time. E agora é hora de mostrar na prática. A torcida quer ver um Flamengo intenso, competitivo e que saiba aproveitar o fator casa. O Maracanã vai ferver e a expectativa é de mais uma grande atuação do time. Felipe Luiz tem a missão de manter a equipe no topo, administrar o elenco e ainda preparar os meninos da base para oportunidades futuras. O equilíbrio entre experiência e juventude pode ser a chave para o sucesso nas múltiplas frentes que o clube vai disputar até o fim do ano. E esse equilíbrio passa também pela forma como o clube tem lidado com a base. Liberar jogadores para o sub-20 não é um retrocesso, mas sim um movimento estratégico para manter esses garotos ativos em forma e preparados para o que der e vier. A visão de longo prazo parece estar bem clara no Flamengo. No meio de tudo, a movimentação nos bastidores é intensa. As reuniões sobre contratações seguem acontecendo e a expectativa é que novos nomes comecem a ser anunciados nos próximos dias. Com a janela aberta, o torcedor quer ver ação. E depois de um início de temporada que trouxe boas respostas, agora é o momento de consolidar o trabalho com reforços certeiros e decisões bem planejadas. Não dá mais para apostar em promessas ou soluções improvisadas. A ideia é reforçar, com qualidade elevar o nível do elenco e buscar os títulos que ainda estão em disputa. Com a Libertadores se aproximando e o Brasileirão pegando fogo, o Flamengo precisa mostrar que está preparado para brigar até o fim. A margem de erro é pequena e cada ponto pode fazer a diferença lá na frente. E para isso, cada movimento dentro e fora de campo conta. Desde a escolha dos jogadores que vão ganhar minutos no sub-20 até as contratações que estão por vir, tudo precisa ser feito com o máximo de critério. O torcedor está de olho e a expectativa só aumenta. E não é para menos. O Flamengo vive um momento de pressão e esperança. Pressão por resultados, por manter a liderança, por chegar forte nas decisões. Mas também esperança de que esse ano pode ser marcante com títulos importantes e um elenco ainda mais qualificado. E nesse processo, cada detalhe importa. Seja uma exigência feita por um jogador como De Paul, seja a recuperação física dos atletas ou a movimentação nos bastidores. Tudo influencia no que vamos ver dentro das quatro linhas. Se o Flamengo conseguir alinhar todos esses fatores, pode ter certeza de que o segundo semestre será promissor e a nação rubro-negra vai seguir fazendo a sua parte, lotando o Maracanã, apoiando o time e cobrando, como sempre, um Flamengo à altura da sua história. O momento é de atenção total. A temporada está em aberto e tudo pode acontecer. Que venham os reforços, que a base siga sendo valorizada e que a torcida siga acreditando, porque quando o Flamengo está unido, não tem obstáculo que segure. E se tem uma coisa que o Flamengo tem mostrado nos últimos tempos, é que aprendeu a lidar com pressão. A diretoria, mesmo sob o olhar crítico da torcida, tem buscado ser mais ágil e profissional na tomada de decisões.
Os bastidores estão fervendo e existe uma movimentação constante entre reuniões propostas e sondagens. A venda do Wesley para a Roma, que já está sendo discutida por cerca de 25 milhões de euros, com a possibilidade de mais 3 milhões em bônus, mostra que o Flamengo não está apenas olhando para quem pode chegar, mas também para quem pode sair. É um equilíbrio difícil vender bem, mas sem enfraquecer o time. E por isso cada negociação está sendo analisada com muito cuidado. A saída do Wesley pode abrir espaço para reforçar outros setores, como o meio de campo, onde a ausência de Jorginho e Arrascaeta no jogo contra o Internacional já acendeu o alerta. E se a diretoria trabalha em silêncio, a torcida faz barulho. A nação rubro-negra quer nomes, quer movimento, quer ver o clube forte. O clima de expectativa nas redes sociais é enorme. Todo dia surgem rumores, informações extraoficiais, fotos de dirigentes em aeroportos e, claro, muito palpite. O torcedor virou analista de mercado acompanhando tudo como se fosse parte da diretoria. É um sentimento de pertencimento que só o Flamengo desperta. Mas junto com isso vem a cobrança. Ninguém quer ver a janela passar sem que o elenco ganhe novas peças. A temporada está viva e o time precisa estar à altura dos desafios. Enquanto isso, dentro de campo, o foco segue total no duelo contra o São Paulo. A comissão técnica de Felipe Luiz sabe que é fundamental começar essa nova fase com o pé direito. O elenco, que teve alguns dias de preparação mais intensa durante a pausa da data FIFA, chega renovado. Com exceção do Pulgar, todos os jogadores estão disponíveis. Até mesmo De La Cruz, que havia saído com dores no joelho após o amistoso contra o Bayern de Munique, foi liberado pelo departamento médico. Isso representa uma enorme vantagem, especialmente considerando a maratona de jogos que vem pela frente. Ter um elenco saudável faz toda a diferença nessa reta decisiva. Felipe Luiz, ainda em início de carreira como técnico, tem adotado uma abordagem muito inteligente com os garotos da base. A decisão de liberar 5 jogadores para atuarem no Sub-20 mostra que ele não está preso a rótulos. Para ele, o que importa é o desenvolvimento dos atletas e o melhor momento para cada um. Manter esses jogadores em atividade, mesmo que em uma categoria inferior, garante que eles não percam ritmo e sigam evoluindo. No fim das contas, isso fortalece o grupo como um todo. O Mundial Sub-20, por exemplo, é uma vitrine e um teste importante, e o Flamengo quer chegar forte com seus melhores nomes em plena forma. Loran Matheus Gonçalves Joshua, João Vitor e Léo Nané são exemplos de um trabalho de base que começa a dar frutos. E mesmo que alguns já estejam sendo cobiçados por outros clubes, como é o caso do Matheus Gonçalves, que está na mira de Grêmio Santos, e Red Bull Bragantino, o Flamengo não pretende se desfazer de qualquer maneira. A ideia é valorizar o ativo, fazer com que o jogador ganhe visibilidade e só então negociar com inteligência. O foco principal da diretoria neste momento é manter a competitividade nas competições e garantir que o clube esteja financeiramente equilibrado. Vender bem e comprar melhor ainda é o segredo. E falando em possíveis compras, a situação do Rodrigo de Paul segue sendo observada com atenção. O fato de ele condicionar sua ida ao Inter Miami à renovação de Messi mostra o quanto a amizade entre os dois é sólida e influente. O argentino deixou claro que só se muda para os Estados Unidos se tiver a certeza de que vai jogar ao lado do craque. Caso contrário, tudo pode mudar. E é aí que o Flamengo entra como uma sombra. Ainda que o clube brasileiro não seja o favorito, uma mudança de cenário pode abrir brechas para uma negociação. Afinal, o jogador tem mercado, mas também tem um preço alto. 15 milhões de euros é um valor que só será pago se o clube tiver plena convicção de que o reforço vai chegar para mudar o patamar do time. Mas o Flamengo já provou que quando quer, sabe investir. E mais do que isso, sabe planejar. A chegada de Jorginho ainda na janela passada foi um movimento certeiro e mostra que a diretoria aprendeu com erros do passado. Agora a ideia é repetir esse modelo e trazer nomes que realmente façam diferença. Jogadores que cheguem prontos para decidir, para assumir responsabilidades e para disputar posição em alto nível. O Flamengo precisa de peças que elevem o nível de competitividade interna, que obriguem todo mundo a render mais. Esse é o tipo de reforço que a torcida espera. Não apenas um nome de impacto midiático, mas alguém que possa mudar o jogo dentro de campo. Enquanto o elenco se prepara para enfrentar o São Paulo, os bastidores continuam borbulhando.
Reuniões entre empresários, sondagens internacionais, olheiros monitorando jogadores de outras ligas. Tudo está em movimento. O futebol moderno é... Assim, o trabalho fora de campo é tão importante quanto o que acontece nos 90 minutos? E a diretoria do Flamengo sabe disso. Não dá mais para depender só do talento natural dos jogadores ou da força da camisa. O planejamento, a preparação e a execução precisam andar juntos. E nesse ponto, o torcedor espera uma janela de contratações à altura das ambições do clube. Com a Libertadores se aproximando e o calendário apertando, cada reforço precisa ser certeiro. O time não pode perder tempo com apostas que não rendem. O momento exige jogadores prontos com mentalidade vencedora, que entendam o peso da camisa e saibam lidar com a cobrança. Porque vestir o manto rubro-negro é muito mais do que jogar bola. É representar uma nação apaixonada, exigente e que não se contenta com pouco. E essa cobrança, por mais dura que seja, é parte da grandeza do Flamengo. Um clube que quer ser campeão de tudo precisa pensar grande em todos os sentidos. E a preparação física também entra nessa equação. O trabalho do departamento médico e da preparação física tem sido elogiado internamente. A recuperação dos atletas e a redução no número de lesões mostram que há um cuidado especial com o elenco. Em um calendário tão intenso quanto o do futebol brasileiro, isso faz toda a diferença. Manter os principais jogadores saudáveis e disponíveis é um dos grandes desafios da temporada. E com todos os olhos voltados para o jogo de sábado, ter praticamente o elenco completo é uma vantagem competitiva importantíssima. E enquanto isso, o Maracanã vai ganhando corpo. A venda antecipada de ingressos indica que a nação rubro-negra vai lotar o estádio mais uma vez. É uma conexão que vai além do futebol. O torcedor sabe que quando apoia o time responde, e esse apoio tem feito diferença em jogos grandes. A atmosfera criada no Maracanã é única. Não é à toa que tantos jogadores, inclusive estrangeiros, falam sobre a emoção de jogar ali. E é nesse clima de festa, de cobrança e de paixão que o Flamengo quer embalar uma sequência de vitórias e se manter no topo da tabela. O duelo contra o São Paulo pode ser um divisor de águas. Uma vitória embala o time, reforça a confiança e mostra que a pausa foi bem aproveitada. Uma derrota, por outro lado, pode gerar questionamentos e pressão. Felipe Luiz sabe disso e tem tratado o jogo como uma verdadeira final. A preparação foi intensa, os treinos foram puxados e a expectativa é de que o Flamengo entre em campo com tudo. A ideia é marcar forte, manter a posse de bola e explorar os espaços deixados pelo adversário. A tática está definida. Agora é entrar em campo e executar. E claro, a torcida segue ligada em tudo. Cada movimentação, cada entrevista, cada boato, tudo vira tema de discussão. Os grupos de WhatsApp fervem, os perfis no X disparam teorias e análises. O Flamengo não é apenas um time, é um universo. E esse universo está em ebulição. O torcedor quer mais? Quer reforços, quer vitórias, quer taças. E esse desejo move o clube. É uma engrenagem complexa, mas que quando bem lubrificada funciona como um relógio, e mesmo com toda essa expectativa, há uma confiança silenciosa de que o Flamengo está no caminho certo. O elenco é forte, o técnico está ganhando cada vez mais confiança e a diretoria parece ter aprendido com os tropeços. Claro que há muito a ser feito e os próximos dias serão decisivos, mas o que se vê hoje é um clube que sabe onde quer chegar. E isso por si só já é motivo para o torcedor acreditar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol carioca pode estar prestes a testemunhar uma das transferências mais surpreendentes dos últimos tempos. Jamie Vardy, lendário atacante do Leicester City e campeão inglês em 2016, desembarcou nesta semana no Rio de Janeiro e já movimenta os bastidores da Gávea. A presença do inglês na cidade maravilhosa levantou especulações de que ele estaria negociando com o Flamengo para ser o novo camisa 9 do clube. Apesar de nenhuma confirmação oficial por parte do clube ou do jogador, fontes próximas afirmam que Vardy teria sido visto em reuniões com representantes do Flamengo
além de ter feito uma visita discreta ao Ninho do Urubu. O atacante, que recentemente encerrou seu vínculo com o Leicester após mais de uma década de serviços prestados, estaria interessado em um último grande desafio em sua carreira, e o futebol brasileiro, com sua paixão única e competitividade intensa, parece ter conquistado o veterano goleador. O Flamengo, por sua vez, busca um nome de peso para assumir a camisa 9, posição carente desde as saídas e oscilações de centroavantes anteriores. Vardy, conhecido por sua velocidade, faro de gol e espírito incansável dentro de campo, poderia se encaixar perfeitamente no estilo ofensivo do técnico rubro-negro. Aos 38 anos, o inglês ainda demonstra boa forma física e segue sendo decisivo, mesmo nos momentos finais de sua carreira europeia. Internamente, a diretoria do Flamengo adota cautela, mas não esconde o entusiasmo com a possibilidade. Um dirigente em off teria dito que as conversas estão em andamento, mas tudo será feito com calma. A torcida, claro, já se agita nas redes sociais, imaginando Vardy celebrando gols no Maracanã e entoando os cantos rubro-negros ao lado. Da nação. Se a negociação se concretizar, será um marco não apenas para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, que veria pela primeira vez um campeão da Premier League em ação por aqui. Por enquanto, tudo permanece no terreno dos rumores. Mas quando um nome como Jamie Vardy aparece na gávea, é impossível não sonhar. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!